Paz do Senhor, meus irmãos. Abre comigo a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Você bem sabe que essa é a chamada Carta da Alegria, porque o povo que a recebe é um povo muito querido para o apóstolo Paulo. A cidade de Filipos foi uma cidade escolhida estrategicamente por Paulo para plantar essa igreja devido à sua boa geografia. A cidade de Filipos era uma rota comercial importante e Paulo acreditava que a partir dali a facilitação da pregação do evangelho se daria, o que de fato aconteceu. E essa igreja plantada e cuidada por Paulo aprende valores e princípios fundamentais acerca não só de quem Cristo é, mas do comportamento do cristão. E é essa a tônica da carta, porque Paulo fala a uma igreja que ele ama e a uma igreja que ele conhece. Só para você ter a ideia, a igreja de Filipos era uma igreja tão entendida daquilo que ser cristão era, que foi ela a mantenedora financeira do apóstolo Paulo, por ocasião do pastoreio dele em Corinto. Corinto sendo uma igreja rica, era uma igreja que não sustentava o seu pastor, o sustento vinha de Filipos. Então Filipos tinha essa característica. Eu estou falando isso só para que quando a gente leia o texto, você tenha isso em mente. O objetivo de Paulo aqui é o entendimento de que ele é muito mais do que um teólogo, ele também é um pastor. Então ele está sempre conectando teologia com vida. E esse texto que a gente vai ler é um texto básico da cristologia na Bíblia. Os autores acreditam que essa é a passagem mais importante, mais emocionante que Paulo escreveu sobre Jesus. E é sobre ela que eu quero conversar com você nessa noite. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, diz assim a palavra de Deus: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Você pode orar comigo nessa hora? Senhor, nós te adoramos. Deus, bendizemos o teu nome na beleza da tua santidade, e queremos te adorar, porque tu és tudo aquilo que nós já cantamos nessa noite. Tu és por quem a nossa alma esperou. Tu és o autor da vida, o nosso Salvador. Tu és o dom de Deus, o Messias esperado. Pai, nós sabemos que o universo que antes chorou, agora viu a terra estremecer e o Senhor em glória ressurgir. E nós viemos aqui para te adorar, Senhor. Nós viemos aqui para dizer que tu és o nosso motivo, a nossa razão, o amado da nossa alma, aquele por quem o nosso coração almeja. E é certo, Pai, de que o Senhor está no nosso meio, que nós queremos te pedir que o Senhor fale conosco. Pai, se revela a nós nessa noite, trazendo direção, ensinamento, consolo, presença, poder, tudo aquilo que do Senhor mesmo emana. Quanto a mim, Pai, mais uma vez eu confesso a minha completa dependência do Senhor para ministrar a tua palavra. Pai, que somente a tua voz seja ouvida no nosso meio. Fala com a tua igreja, Senhor. É a nossa oração no nome santo de Jesus o Cristo. Amém. A quarta-feira eu comentei aqui no nosso culto como o cristianismo é um modo de vida, ou se você quiser dizer assim, uma religião de imitação. É isso mesmo. O cristianismo é uma religião de imitação. Diferente de todas as outras religiões, de todas as outras nomenclaturas e de todas as outras filosofias, nas quais de tempos em tempos, ou de geração em geração, há um enxerto de coisa nova, de doutrina nova, de direção nova. E aí a cada líder que sobe, algumas regras são mudadas. A cada direção de um novo líder ou de uma nova figura, tida como um homem santo e sagrado, as regras são mudadas. O cristianismo não.
O cristianismo é uma religião em que absolutamente tudo sobre ele nos foi revelado na Escritura Sagrada. Nós não inventamos nada. É por isso que, se você já me viu falar alguma coisa sobre igreja, eu digo a você: a igreja bíblica é aquela que não inventa nada. A igreja bíblica é aquela que tem um púlpito, onde o que é pregado é a palavra de Deus, porque o pastor entende que ele nem de longe é o dono da mensagem, ele é só o portador dela. A Bíblia diz que ai daquele que acrescenta um ar àquela palavra que já foi revelada. Tem um autor que fala que o homem está à procura de novos ou de melhores métodos, mas Deus está à procura de melhores homens, porque Deus não unge métodos, Deus unge homens. Sendo o cristianismo essa religião de imitação, nós então precisamos entender a quem imitar. Todas as vezes que alguém me pergunta, principalmente lá na caixinha de perguntas: Sara, quero começar a ler a Bíblia, por onde eu começo? Qual é a primeira coisa que eu falo para essa pessoa? Eu falo: meu irmão, o entendimento que você tem que ter, a Bíblia é um único livro, é como se você fosse a uma peça de teatro, fosse assistir uma grande história. A Bíblia é uma única história. De Gênesis a Apocalipse, nós temos a história do plano da redenção. De modo que esse plano é dividido em 4 tópicos: criação, queda, redenção e consumação. A Bíblia inteira aponta ou está dentro desses 4 pontos, porque ela aponta para Cristo. É isso mesmo. Não é só o Novo Testamento que aponta para Cristo. Todo o Velho Testamento, toda a narrativa bíblica, tudo aquilo que nós encontramos nos profetas maiores ou menores, de Adão passando por José, tudo aponta para Cristo. Então, se você quer conhecer a Cristo, ou se você quer se interessar pela Bíblia, é alguém que está começando a estudar a Bíblia, como toda boa história, a gente tende a se interessar primeiro para o protagonista. Se você está assistindo uma série, a vida do protagonista é aquela que chama a sua atenção. No filme, idem. Também é assim nas novelas. E também é assim na Bíblia. Sendo Jesus o protagonista, não há como se interessar pelo cristianismo ou pela leitura da Escritura sem conhecer Jesus, sem entender quem Ele é, sem entender tudo aquilo que Ele fez, sem entender como toda a criação aponta para Ele, e sem entender as obras dele reveladas nos evangelhos. E aqui, no texto que a gente leu, a gente tem esse texto esse texto clássico da cristologia bíblica. Cristologia nada mais é do que uma parte da teologia que estuda fundamentalmente a pessoa, vida e obra de Cristo. E Paulo tem aqui, nesses versículos que nós lemos, a doutrina como base para a solução de todo o problema do homem. É isso mesmo. A Bíblia toda é para o homem todo. Eu quero te convidar a vir comigo entender um pouco mais esse Jesus dessa noite. Entendendo que o cristianismo é a religião da imitação, compreendendo que se você é cristão e não imita Cristo, a sua fé é estéril e a sua doutrina é ortodoxa. Se você não imita Jesus, se Ele não é alguém a quem você almeja, e se a obra dele não é o que direciona os seus passos, a sua fé é morta. Não há cristianismo em mim e em você. Se aquilo que você vem fazer aqui, ou se aquilo que você conhece de Cristo é frágil e teórico. Daqui a pouco nós teremos a ceia do Senhor. E na ceia do Senhor, o mesmo Paulo fala: esta é a nova aliança do meu sangue. Se você não entende o que Cristo foi, não faz o menor sentido nova aliança. Porque nova aliança é justamente aquilo que Jesus, humanado, muda na história da humanidade. Por fim, ainda a título de introdução, eu quero te lembrar que por mais que você, como alguns, acredite que Jesus foi uma pessoa legal, ele foi um homem do bem, ou ele foi um espírito iluminado que passou por aqui, mas ele está mortinho na cruz, bem fracassado, e a gente precisa ir lá, né, porque o símbolo dele é aquele, na cruz bem fracassado. Eu quero te dizer que o homem de quem nós vamos falar aqui, é aquele que, independente do que você pense sobre ele, a história inteira foi marcada por antes dele e depois dele. Independente do que um historiador pense, do que os ateus determinam, ou do que as filosofias mundanas acreditam, nós servimos um Jesus que esteve aqui, que humanado aqui, marca a história em antes dele e depois dele. E até quem não acredita nele, ao citar uma data, tem que citá-la A, C ou D, C. Tudo muda depois dele. E tudo se torna diferente quando ele humana.
A vida de Cristo é o exemplo máximo para a igreja. E quando eu falo de igreja, eu não estou falando só da instituição das 4 portas. Eu estou falando da igreja que somos você e eu. E essa é a visão de Paulo ao escrever esse texto. Ele estava querendo corrigir os problemas internos da igreja de Filipos. E ele não queria só trazer conceito doutrinário, mas ele queria que a igreja se lembrasse que a igreja tem dono. É isso mesmo, irmão? Sabe por que você e eu não temos o direito de fazer o que quisermos na igreja? Ou de conduzirmos a igreja conforme a gente pensa, gosta ou sente? Porque a igreja tem dono. O dono da igreja é Jesus Cristo de Nazaré. E absolutamente tudo que aqui existe, existe para servi-lo, existe para reconhecê-lo. Igreja que tem dono, ou igreja que tem padrinho, ou igreja que o culto é para pessoas, está deformada da ideia do que igreja é. Porque o dono da igreja é aquele que pagou um preço por ela. Jesus Cristo de Nazaré. Foi ele quem pagou esse preço. E Paulo então chama a igreja de Filipos aqui e fala, olha, é o seguinte, vocês estão sendo atacados por inimigos externos, mas a igreja também estava sendo atacada por intrigas internas. Qualquer semelhança com a nossa geração não é mera coincidência. Hoje está difícil ser crente porque os próprios crentes estão brigando entre eles, já viu isso? O crente vai para a internet para brigar com o crente. Ô meu irmão, tem misericórdia em nome de Jesus. É terrível isso tudo que está acontecendo. E Paulo, entendendo esse contexto na igreja de Filipos, ele traz não só a teologia, mas ele traz a prática. Eu já disse isso aqui a você. Ortodoxia sem ortopraxia é fé morta. O que é isso, Sara? Ortodoxia é uma crença correta. Mas a crença correta tem que vir junto com a ortopraxia, que é uma vida correta. Tem gente que até crê de verdade, crê corretamente, mas anda como se não cresce. Agora tem gente que até vive corretamente, você e eu conhecemos gente assim. Sabe aquela pessoa que você olha e fala, nossa, fulano é tão gente boa, fulano, ó, não mata, não rouba, o que ele não quer para os outros, ele não faz para ele. Ele é uma pessoa correta, ele paga as contas, ele não mente, só falta ser crente. Ou seja, falta tudo. Porque a ortopraxia, que é a vida correta, não pode ser divorciada da ortodoxia, que é a crença correta. E essa é a base do apóstolo Paulo para falar à igreja de Filipos. O que ele queria que esse povo entendesse é que não fazia sentido dizer que cria em Jesus sem imitá-lo. Ei, querido, ainda hoje, 2024 anos depois disso aqui, não faz o menor sentido sair da sua casa, se arrumar, vir à ceia do Senhor, se aquilo que você crê sobre Jesus é divorciado da vida que você leva. Então Paulo vai começar a explicar sobre esse Jesus. Deixa eu só fazer um parênteses que é importante. Só existe uma área em que Cristo não pode ser o nosso exemplo. Uma só. Tem uma característica em Jesus que você e eu não podemos imitá-lo. Nós não podemos imitar os atos dele redentivos e nós não podemos sofrer a morte vicariamente. É isso mesmo. A única coisa em Jesus que você e eu não podemos fazer é morrer na cruz pela humanidade. A gente não tem como ser redentor, só Ele é Salvador. Eu não sei se você sabe, mas quando você canta, és o dom de Deus, o Messias, você está falando isso. No hebraico e no grego, a ideia de Messias é o enviado, o escolhido, o filho amado. Por isso que a canção fala que é dom de Deus, é o presente de Deus para a humanidade. Só Ele é, não há outro. Antes dele ninguém, depois dele ninguém. Então eu quero te convidar a olhar para esse texto comigo, para que de forma expositiva você possa compreender comigo a humilhação e a exaltação de Cristo. É sobre isso que esse texto fala, e é sobre isso que nós vamos aprender nessa noite preciosa de ceia. Primeira coisa que eu quero ver com você é a humilhação desse Cristo. Olha o verso 6 aí. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Quando a gente vai vendo os degraus da humilhação de Jesus, a gente faz isso de aqui de forma pedagógica, e eu quero que você venha comigo, porque a primeira coisa que a gente entende com esse texto é que Jesus voluntariamente abriu mão dos seus direitos. Se você está antenado na geração que a gente vive, nós somos uma geração que mais tem orgulho e que mais luta pelos seus direitos, não é assim? E aí,
as crianças são direcionadas a lutar pelos seus direitos. Às vezes nós pais falamos, vai lá, luta pelo seu direito. Não abre mão não, é o seu direito. E a gente tem saque, e a gente tem uma luta incessante por direito. E a gente tem isso no casamento, a gente tem isso na família, a gente tem isso no ambiente de trabalho. E a gente vive uma vida inflando o nosso peito para falar, é meu direito. Só que entenda, se você é um cristão, a primeira coisa, a 01, que você vai ter que fazer para caminhar com Jesus, é abrir mão dos seus direitos. Foi isso que Jesus fez aqui. Ele de forma voluntária abre mão dos seus direitos. Escute isso. Jesus, antes da encarnação dele, ele era o Deus coigual, coeterno, consubstancial com o Pai e com o Espírito Santo. Ele sempre foi revestido de glória e majestade, criador de todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Está inventando, pastora Sara? Não estou não. É Colossenses 1,16 que diz isso. Ele sempre foi adorado pelos anjos das cortes celestiais. A expressão aqui, subsistindo em forma de Deus, é muito importante para a gente entender a divindade de Cristo. É importante que você entenda que nada, nenhuma palavra na Bíblia é despido de um contexto muito precioso por trás. Quando Paulo diz subsistindo em forma de Deus, a palavra subsistindo aqui é do grego hiparquém, que descreve aquilo que é essencial e não pode ser mudado. Eu vou repetir. O subsistindo em forma de Deus é uma tradução para a palavra grega que fala daquilo que não pode ser mudado, que tem uma essência imutável, que é essencial, aquilo que possui uma forma inalienável. Sabe o que eu estou dizendo, meu irmão? Quando Paulo está dizendo que ele subsiste em forma de Deus, ele está dizendo que esse Cristo, agora humanado, tem características inatas, imutáveis, inalteráveis, ou seja, esse Jesus é Deus na essência, na imutabilidade e de forma inalterável. Esse Cristo que morre na cruz no meu e no seu lugar, abre mão do direito de ser Deus, mesmo subsistindo em forma dele. Lutero disse que o Filho do Pai, o Deus por natureza, é o Cristo encarnado. É aquele que organiza todas as coisas em torno de si mesmo. Sabe, meu irmão, certa vez um repórter foi entrevistar um próspero orientador profissional. E ele chegou nesse orientador profissional e perguntou, ei, qual é o segredo do sucesso? Perguntou o repórter. E aí, esse orientador profissional falou assim, se você quiser descobrir o que vale realmente um trabalhador, não dê a ele responsabilidades, dê a ele privilégios. Sabe por quê? Porque lidar com responsabilidade é até fácil, meu irmão, mas só um líder sabe lidar com privilégios. Quando você vê aqueles livros assim, Jesus, o maior líder que já existiu, se refere justamente à ideia de que esse Cristo, sendo o próprio Deus, subsistindo em figura de Deus, dotado de todos os privilégios da história, da criação, de cima, de baixo, do inferno, da terra, tudo sendo dele, abriu mão. Ele abriu mão daquilo que o fazia essencialmente Deus. Um homem inferior vai se servir dos privilégios para autopromoção. Se você na sua empresa dá a uma pessoa muitos privilégios, se ela for líder, ela vai saber utilizá-los para o bem daquilo que ela mesma lidera. Mas se ela não for, ela vai utilizar os privilégios para a autopromoção. Esse não era o sentimento de Jesus. Ele sendo Deus inalterado, Ele sendo Deus incausado, Ele sendo Deus dono de todas as coisas, Ele anda por toda parte, faz o bem, cura as pessoas, liberta os oprimidos do diabo. É assim que Atos 10 o define, como sendo esse Deus que sabia o que era lidar com privilégios. Oh querido, esse Cristo que se humilha, esse Cristo que abre mão dos seus direitos dentro da sua humilhação, é exemplo para mim e para você. Só quero fazer uma correlação para você pensar. Se a gente compara a atitude de Cristo com a atitude de Lúcifer, Isaías faz isso no capítulo 14, lá nos versos 12 a 15, Isaías faz essa comparação. E com Adão, lá em Gênesis 3, a gente tem você e eu muito parecidos, tanto com Lúcifer quanto com Adão. Pasme você. E aí eu estou falando isso para te lembrar que a gente precisa se parecer com a postura de Cristo, não com a de Lúcifer e não com a de Adão. Vou melhorar isso para você. Lúcifer foi o mais elevado dos seres angélicos.
Ele assistiu junto ao trono de Deus. Ezequiel 28 conta essa história. Mas não estava bom para ele. Os privilégios que ele tinha não estavam bom. Ele queria mais autopromoção. Então, ele desejou ser igual a Deus e sentar-se no trono dele. Lúcifer então olha e fala: eu farei. E Jesus falou então o contrário disso. Enquanto Lúcifer olha e fala: eu vou fazer, eu quero estar no trono, Jesus olha para Deus e fala: faça-se a tua vontade. A gente tem uma discrepância de papéis aqui. Lúcifer não se contenta em ser criatura, ele queria ser o Criador. Agora Jesus, sendo o Criador, voluntariamente se faz homem. Você entende a diferença? Se a gente contrasta a humildade de Jesus, a gente olha para ela de uma forma tão humilde, e por outro lado a gente vê o orgulho de Satanás. Lúcifer não se contentou apenas em ser rebelde, mas ele entra no Éden e ele tenta o homem a rebeldia, porque ele si mesmo foi o primeiro rebelde. Sabe por que eu disse que você e eu às vezes nos parecemos mais com Lúcifer do que com Cristo? Porque nós temos em nós um pecado terrível chamado orgulho. O orgulho é o pecado mais sutil e às vezes difícil de ser reconhecido. Eu vou te dar um exemplo de milhares que eu poderia te dar. Se alguma vez na sua vida você falou mal de alguém, se alguma vez na sua vida você criticou alguém, o pecado, além desse da língua, que não podia fluir água amargosa e doce, a base para esse pecado é orgulho. Porque quando eu falo mal de alguém, o que está subentendido é que eu sou melhor. Sim ou não? Sim. Se eu critico alguém, o que está subentendido na minha fala é que eu faria melhor. É que eu, no lugar daquela pessoa, faria diferente. O orgulho é sutil e ao mesmo tempo ele é dominador. É por orgulho que casamentos se desfazem. É por orgulho que pai não perdoa filho. É por orgulho que relações antigas nunca mais são consolidadas. É por orgulho que amizades se quebram. É por orgulho que igrejas terminam. É por orgulho que irmãos antes juntos agora andam distantes. Esse não é o sentimento de Cristo. Tem gente que bate no peito e acha bonito e fala: é porque eu sou orgulhoso. Está na hora de entender a quem você está imitando. Ainda dentro da humilhação de Jesus, eu te disse que primeiro, ele abriu mão dos direitos. Em segundo lugar, depois de abrir mão dos seus próprios direitos, ele se esvaziou. Olha aí o verso 7 do seu texto. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Quem sabe, se você olha superficialmente aqui, você vai pensar: ele esvaziou de quê? Do que ele se esvaziou, meu irmão? O Filho de Deus, esse Cristo, ele deixa o céu, a glória, o trono e se faz carne, se faz homem, ele encarna. Aquele que em seu estado pré-encarnado é igual a Deus, é a mesma pessoa que se esvazia. O verbo grego aqui é kenou, esvaziou, que literalmente significa tirar algo de um recipiente até que ele fique vazio. É isso que Jesus faz. Eu sempre digo aqui que a tradução para o português é muito pobre perto daquilo que o grego traz. O grego traz uma ideia de: eu pego um recipiente como esse, cheio de água, e eu tiro toda a água dele. Esse Jesus 100% homem, antes era 100% Deus. E ele se esvazia dessa natureza e fica vazio dela. Paulo usa aqui a palavra mais gráfica possível, para que se faça patente o sacrifício da encarnação. E aí você pode pensar: mas pastora Sara, do que ele se esvazia? Certamente não foi da existência na forma de Deus, porque isso era impossível. Ele continuou sendo filho de Deus, indubitavelmente. Cristo renunciou o ambiente da glória. Ele renuncia à majestade, à glória, mas ele permanece Deus. Ele jamais deixou de ser possuidor da natureza divina, mas nesse estado de humilhação, ele jamais se despojou da sua divindade. Sabe o que ele renunciou? Em primeiro lugar, ele renunciou à relação favorável à lei divina. É isso mesmo. Enquanto Jesus estava no céu, nenhuma carga de culpa pesava sobre ele. Entretanto, quando ele humana, quando ele encarna, ele que não tinha conhecido o pecado, se faz pecado, de João capítulo 1, verso 29. Ele que era bendito eternamente, se faz maldição por nós, diz Gálatas 3. Ele que leva sobre o corpo no madeiro todos os pecados da humanidade, nunca pecou, diz 1 Pedro 2,24. Em segundo lugar, ele também renunciou às suas riquezas. É isso mesmo. Sabe, querido, quando você não tem nada para renunciar, é fácil caminhar.
É por isso que a única pessoa que chegou até Jesus e saiu pior do que chegou foi o jovem rico, porque ele era dono de muitas coisas. Quando ele ouve de Jesus assim, ó, vai, vende os seus bens e dá aos pobres, o texto diz que ele foi embora triste, porque ele era dono de muitas posses. Só sabe o preço da renúncia quem tem muito a renunciar. Se aquilo que você tem é pouco, renunciar é fácil. Agora, se aquilo que você tem é muito, renunciar é um grande desafio. Jesus se esvazia de absolutamente tudo. Ei, querido, ele renuncia às riquezas. O apóstolo Paulo diz assim, ó, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez por amor de nós pobres, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. Lá em 2 Coríntios 8, Paulo fala isso. Ele tendo toda a riqueza se faz pobre, tão pobre ele era que tomou emprestado um lugar para nascer, uma casa para pernoitar, um barco para pregar, um animal para cavalgar, uma sala para reunir e um túmulo para ser sepultado. Esse que era dono de toda a riqueza, não teve nada para chamar de seu, não teve nada para dizer, é meu. E hoje, a gente diante de pouquinha coisa, fala, isso é meu. Não abro mão, é meu, tudo meu. O cristianismo é a religião da imitação. Esse Cristo que se humilhou, eu te disse que primeiro abre mão dos direitos. Segundo, ele se esvazia. E ele se esvazia da relação favorável à lei divina. Ele se esvazia das suas riquezas. Mas ele também se esvazia da sua glória celestial. Lá em João 17, 25. Diz que ele tinha glória com o Pai antes que houvesse mundo, mas voluntariamente ele deixa a companhia dos anjos e veio para ser perseguido, cuspido, do infinito sideral de eterno deleite, na própria presença do Pai. Voluntariamente ele desce a esse reino de miséria, a fim de armar sua tenda com pecadores. Ele, em cuja presença os serafins cobriam o rosto, o objeto mais solene da adoração, voluntariamente desce a esse mundo, é desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, diz Isaías. Oh, querido, ele abriu mão. Ele é o modelo. Terceira coisa que faz parte da humilhação de Cristo, está ainda no verso 7, olha aí, antes, a si mesmo se esvaziou, vírgula, assumindo a forma de servo. Essa é a terceira característica da humilhação de Cristo. Ele assume a forma de servo. Talvez você não esteja entendendo aqui. O eterno Filho de Deus não nasce no palácio. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, o princípio da criação de Deus, a fiel testemunha, aquele que é o sol da justiça e a estrela da manhã, aquele que é testemunha fiel e verdadeira, aquele que é tudo em todos, aquele que é Jeová Jireh, Jeová Rafá, ele não nasce num berço de ouro, nem entra no mundo por intermédio de uma família rica. Ao contrário, nasce num berço pobre, numa família pobre, numa cidade pobre, numa manjedoura, cresce numa carpintaria e morre numa cruz. Ele era servo. Ele não veio ao mundo para ser servido. Ele veio para servir, diz Marcos 10, 25. É por isso que o reino de Deus é um reino de ponta cabeça. Porque enquanto no mundo aí fora, importante é quem tem muita gente servindo ele, no reino de Cristo, importante é quem serve muita gente. Você entende essa diferença? Enquanto no mundo aí fora, alguém que é muito relevante e autoridade, tem 300 pessoas o servindo e acha que isso é ser sucesso, no reino de Deus, o sucesso é mensurado pela quantidade de pessoas a quem você serve. Ei, querido, quantas pessoas você está servindo? Aqui está dizendo que Jesus assumiu a forma de servo. Ele não pensou nos outros só de forma abstrata. Ele assumiu a forma de servo e serviu. A palavra forma aqui é novamente morfe. A ideia é uma forma absoluta. Jesus não fingiu ser servo. Ele não foi um ator no desempenho de um papel. Ele de fato foi servo. Escute. A única pessoa no planeta que tinha razão para fazer valer os seus direitos abriu mão deles. Serviu. Jamais servo algum serviu com mais imutável lealdade, abnegação, irrepreensível obediência do que Jesus. Ei, querido, você sabe servir? Você é alguém que serve.
Dentro da sua família você é servo. No seu ambiente de trabalho você serve. Você é alguém que consegue servir a pessoas que necessitam perto de você. Jesus serviu. E a última característica da humilhação de Cristo, ainda está no verso 7, são degraus da humilhação. Ele se esvazia, assume a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Quem sabe se olha isso aqui e fala, o que é que Paulo quer dizer? Quando afirma que ele se tornou em semelhança do homem e foi reconhecido em figura humana. Sabe, querido? Aquele que era em forma de Deus e era igual a Deus desde a eternidade, tomou a forma de um homem num particular momento da história. E aqui, um autor chamado Robertson, corretamente diz que a humanidade, embora completamente real e não meramente aparente, como afirmavam os docéticos, gnósticos, não podia expressar tudo o que Jesus verdadeiramente era. Sabe por quê? Porque se Deus, mesmo sendo homem, subsiste em forma de Deus. A palavra grega aqui é a palavra homoioma, que traduzido por Paulo quer dizer semelhança, natureza do homem, parecido comigo e com você. Sabe o que o texto está nos contando? Jesus sentiu frio, ele sentiu fome, ele sentiu medo, ele sentiu desamparo, ele sentiu angústia, ele sentiu dor, ele sentiu anseios, ele sentiu traição. Como homem, ele sentiu todas as minhas e as suas dores. Nós no mundo suportamos um pouquinho do que ele suportou. Lá em Hebreus 4 diz que ele foi tentado. Lá em 1 Pedro diz que ele sofreu. Lá em Mateus 23 diz que ele foi desapontado. Tudo que diz respeito à experiência humana, Jesus viveu. E o último degrau da humilhação está logo no verso 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O texto termina dizendo que o fim da humilhação dele, ou the end da humilhação dele, foi o seu sacrifício. Sabe? Alguns de nós estão até dispostos a servir aos outros, desde que isso não te custe nada, não é assim? Eu até me disponibilizo a servir, mas assim, se eu tiver que fazer muito esforço, eu não venho. A gente vê muito isso na época do CID, né? Firma o golpe aí, meu irmão, você que vai servir no CID. Essas desculpas são meia boca, e elas não combinam com quem imita Jesus. Ai, pastor, é que eu estou trabalhando tanto, chego tarde. Se vira, meu irmão. É fácil servir desde que não te custe. Mas não foi esse o exemplo de Jesus. O fato dele servir custou tudo. A obediência dele foi até a morte. E foi a morte de cruz. E às vezes você e eu arrumamos tantos argumentos para não servir. Nós arrumamos tantas desculpas. Talvez você não saiba, querido, mas a morte de cruz, ela tinha 3 características que você nunca pode esquecer, e eu vou ser muito rápida. A primeira característica da morte de cruz é que ela era dolorosíssima. Era uma pena aplicada só aos escravos e aos delinquentes, porque havia um adágio que dizia que uma pessoa crucificada morria 1000 mortes. Tamanha dor da cruz. Muitas vezes o crucificado passava vários dias pregado na cruz, morria lentamente com cãibra, com asfixia e com dores atrozes. Mas não era só isso não. A morte da cruz era ultrajante, porque a pessoa condenada, ela era açoitada, ultrajada, cuspida, e depois tinha que carregar a cruz debaixo do escárnio da multidão até o lugar da execução. Mas a cruz ainda tinha uma terceira característica, porque ela era maldita. É isso mesmo. A pessoa que era de pendurada numa cruz era considerada maldita. Deuteronômio 21 diz isso. Ela era considerada distante, Gálatas 3. Quando Jesus estava pendente na cruz, embaixo Satanás e as hostes o assaltavam, em volta os homens o escarneciam, em cima Deus o cobria com um manto de trevas, símbolo de maldição, símbolo de algo que estava longe de Deus, a ponto dele soltar um amargo grito: Deus meu, por que me desamparaste? Essa cruz era maldita. Mas você e eu não devemos olhar a morte de Cristo na cruz sobre a perspectiva do sofrimento físico só. A grande questão é: por que ele morreu na cruz? Querido, justamente foi porque você e eu, hoje, foi para que você e eu, hoje, pudéssemos ter vida. O sacrifício de Jesus carimba o nosso passaporte para a vida eterna.
O sacrifício de Jesus nos reconcilia com Deus. Nos transporta do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. A santa justiça de Deus exige punição do pecado. O salário do pecado é a morte. Então Deus, num ato incompreensível de eterno amor, pune o meu e o seu pecado no seu próprio Filho para nos poupar da morte eterna. E lá na cruz, Jesus bebeu sozinho o cálice amargo da ira de Deus contra o pecado. Mas Paulo agora vira o assunto, e eu também, terminando em 3 minutos. Depois de falar da humilhação de Cristo, a partir de agora ele fala da exaltação de Cristo. Olha o verso 9 aí do seu texto. Meu irmão, quando eu peço para você olhar para o texto, é para você entender que eu não estou falando do que eu acho, do que eu penso, de uma revelação no meu quarto, não. Quando eu peço para você olhar no texto, é para te lembrar que aquilo que nós viemos fazer aqui é olhar para a palavra de Deus. A palavra é de Deus, ela não é minha. Por isso que eu falo, olha para o texto. Isso aí, em nome de Jesus, olha para o texto, viu? Verso 9 diz assim, ó: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Deus, para a honra e glória de Deus, o Pai. 3 coisas importantes e rápidas aqui sobre a exaltação de Cristo. Primeiro, a exaltação é uma obra de Deus. Paulo faz uma transição aqui, daquilo que Cristo fez, para aquilo que Deus fez por ele. O mesmo que se humilhou, foi exaltado, e essa exaltação foi dada pelo Pai. Escute, o caminho da exaltação passa pelo vale da humilhação, pela estrada a estrada da coroação passa pela estrada da cruz. Deus exalta aqueles que se humilham, e foi por causa do sofrimento da morte que há uma recompensa na vida. Sabe o que eu quero que você entenda? Não há exaltação sem humilhação. Se você quer ser exaltado, querido, seja em que área você necessite, comece se humilhando. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Esse é um princípio retirado da cristologia de Filipenses 2. Primeiro, Jesus se humilha pelo que Deus o exalta. Sabe o que eu quero que você entenda? Quem se humilha é você, mas quem te exalta é Deus. O papel de ser servo é meu, mas o papel de me exaltar é de Deus. Tem gente que nunca se sente exaltada, e a pergunta é: você tem se humilhado? O cristianismo é a religião da humilhação, é a religião da imitação. Primeiro, essa exaltação é obra de Deus. Segundo, é uma exaltação incomparável. A expressão "o exaltou sobremaneira" tem no verbo do grego, e é a única vez que essa expressão aparece aqui no todo o Novo Testamento, porque ela só pode ser aplicada a Cristo. O significado aqui é super exaltado. Deus enaltece o Filho de uma forma transcendentemente gloriosa, elevada, excitude. Os salvos vão para o céu, mas Cristo está acima dos céus, diz Hebreus 4. Ele está acima, ele foi feito mais alto que o céu, ele sobe acima dos céus, diz Efésios 4. É por isso que no nome dele a igreja faz boas obras. Você pode dizer amém? É no nome de Jesus que enfermos são curados, que casamentos são restaurados, que pecados são perdoados. É no nome de Jesus que doença é sarada. É no nome de Jesus que o seu filho volta para casa. É na autoridade do nome de Jesus que você e eu temos forças para caminhar rumo a um destino seguro. Ei, querido, esse nome é sobre todo nome. Esse nome é poderoso e não há outro. Ele é ultra exaltado. É uma exaltação incomparável. É por isso que ele recebeu o nome que está acima de todo nome. O nome dele está acima de todo nome. E sabe qual a boa notícia? O nome dele agora é possessão da igreja. Você e eu podemos, no nome de Jesus, libertar cativos, expulsar demônios, orar pelos enfermos, declarar a paz de Cristo. Você e eu, mediante o poder desse nome, podemos fazer todas as coisas. Paulo fala aos Colossenses no capítulo 3, que devemos fazer tudo em nome de Jesus.
porque ele se humilhou, o Senhor o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo o nome. E em último lugar, essa exaltação é uma exaltação que exige a rendição de todos. Olha o verso 10 aí de novo. Para que ao nome de Jesus se dobre algum joelho. Se dobre o quê, minha irmã? Todo joelho. Só na terra? Não, segura aí. No céu, na terra e onde? Debaixo da terra. Sabe onde que é isso? É o inferno mesmo que ele está falando aqui. O que Paulo está dizendo é: você, igreja, pode ficar tranquilo, porque na segunda vinda de Cristo, os 3 mundos vão se dobrar aos seus pés: o céu, a terra e o inferno. E todo joelho vai se curvar diante do poderoso nome de Jesus. No céu, os anjos e os remidos. Na terra, todos os homens. E debaixo da terra, os demônios e os condenados. E aí, pense nisso enquanto você vai cear agora. E aí, com grande júbilo, se ajoelharão aqueles que foram salvos por Ele. Mas com imenso pavor, cairão de joelhos aqueles que passaram orgulhosamente por Ele e o rejeitaram. Ei, querido, naquele dia não vai ter meio termo. Naquele dia não vai ter segunda chance. Naquele dia não vai ter ir no vácuo do outro. Naquele dia não vai ter, mas eu nasci crente. Não vai ter. Quando todo joelho se dobrar, a água vai ser separada do vinho, o joio do trigo. E essa exaltação, que todo joelho vai ver, que vai ser proclamada universalmente. Olha o verso 11, aqui eu termino. E toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Não são algumas línguas, é em toda língua, em toda a área do Oiapoque ao Chuí no Brasil, da ponta do país mais baixo ao país mais elevado, em todos os idiomas. Toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor, que é o Rei dos Reis, que é o Senhor dos Senhores, que é o Todo-Poderoso Deus, diante de quem os poderosos deste mundo vão ter que se curvar. Eles vão ter que confessar que Ele é Senhor. E ei, aqueles que zombaram dEle vão ter que confessar que Ele é Senhor. Aqueles que não creram nele vão ter que reconhecer que Ele é Senhor. Essa confissão vai ser pública, mas ela também vai ser universal. Toda língua, todo joelho, nenhuma língua vai ficar silenciosa, nenhum joelho vai ficar sem se dobrar, e todas as criaturas e toda a criação reconhecerão que Jesus é Senhor. Ei, querido, Jesus é Senhor da sua vida. Ele é hoje Senhor da sua história. Essa exaltação tem um propósito estabelecido. E o propósito estabelecido é que todos reconheçam que Jesus é Deus, para a glória de Deus o Pai. Você tem reconhecido que Jesus é Deus, querido? Eu já disse isso aqui algumas vezes. A nossa geração, na minha forma de olhar, é óbvio que ela não é absoluta, mas eu percebo que uma das maiores armadilhas do diabo para a nossa geração não é fazer com que a gente pare de falar de Jesus. Pelo contrário, todo mundo fala, né? Quem não crê fala. Quem nunca foi à igreja fala. Utiliza o nome dele nos caminhões, nas camisetas, nos nomes de comércio. Satanás não está preocupado que a gente pare de falar de Jesus, mas ele faz parecer que Jesus não é suficiente. E nós somos uma geração que acredita que eu preciso de Jesus, mas eu preciso de um plus. Então eu até acredito em Jesus, mas sem meu signo eu não saio de casa. Eu até acredito em Deus, mas assim, sem a minha vela, sem o meu incenso não vai. Eu até acredito em Jesus, mas sabe assim, tem umas coisas que eu preciso fazer, porque... Ei, querido, esse é o avesso do pensamento de Paulo aqui. Hoje eu anotei só alguns dos nomes de Jesus e eu encerro te lembrando que o propósito de tudo isso era a exaltação de Deus. Todo o universo vai reconhecer o senhorio de Cristo. Deus o exaltou, o nome dele é suficiente e ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte,
Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é o Messias, Ele é o Senhor. Ele é o primeiro e Ele é o último. Ele é o começo, Ele é o fim. Ele é o Alfa e Ele é o Ômega. Ele é o ancião de dias, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele é o Deus conosco. Ele é aquele que era, Ele é aquele que é aquele que há de vir. Ei, querido, Ele é chamado a porta das ovelhas, o bom pastor, o grande pastor. Ele é o supremo pastor. Ele é o bispo das almas. Ele é o cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele é o cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Ele é a palavra, Ele é a luz do mundo. Ele é a luz da vida, Ele é a árvore da vida. Ele é a palavra da vida, Ele é o pão que desceu do céu. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Deus Emanuel, Ele é a rocha. Ele é o noivo, Ele é a sabedoria de Deus. Ele é o nosso redentor. Ele é o cabeça das coisas, o amado de Deus, e Ele quem tem todo o prazer. Jesus Cristo é isso para você, querido. Ele é isso para você. Esse Cristo precisa ser isso para você. O cristianismo é uma religião de imitação. E nós imitamos esse Cristo que é todas as coisas. Ele se humilhou pelo que Deus o exaltou. A vida de Jesus nunca apontou para a glória pessoal. Ele nunca quis ser reconhecido nele mesmo. Tudo nele apontou para o Pai. É por isso que um seguidor de Cristo, se você e eu o somos, nunca deve pensar em nós mesmos. Nós estamos sempre pensando naquilo que glorifica a Deus. Ei, querido, seu casamento glorifica a Deus. O seu trabalho glorifica a Deus. As suas motivações glorificam a Deus. O seu corpo glorifica a Deus. O seu papel de pai ou mãe glorifica a Deus. O seu papel de amigo glorifica a Deus. Quem imita Jesus quer a glória de Deus. E é por isso que aquilo que nós vamos fazer agora faz tanto sentido. Nós vamos celebrar a nova aliança. A nova aliança só pôde acontecer porque Cristo primeiro se humilhou, pelo que Deus o exaltou. E nós como igreja proclamaremos até que Ele venha que somos dele. Feche os seus olhos em nome de Jesus, querido.